Olá, pessoal. Mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. Isso equivale a quase 24% da população. Algumas das dificuldades, como por exemplo a de mobilidade, junto a preconceito e desinformação, podem afastar o deficiente do ambiente escolar e do mercado de trabalho. Por isso, há muito que ser feito ainda para essa parcela da população. Aqui na Paraíba, a Fundação de Apoio ao Deficiente desenvolve trabalhos que visam a inclusão e melhor qualidade de vida. A gente conhece um pouco sobre esse trabalho com a presidente da FUNAD, Simone Jordão. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo. A senhora também, presidente, muito bem-vinda ao nosso programa. Um prazer estar aqui. Para a gente começar, eu queria entender quais as principais dificuldades vividas por deficientes hoje no nosso estado, no nosso país de maneira geral. Na verdade, o Brasil é um país que avançou muito do ponto de vista legal. Nós temos uma convenção que foi ratificada e tem peso de emenda constitucional que garante direitos. Nós temos uma base legal muito sólida do país. Aliás, o Brasil é considerado um dos países mais avançados em termos de legislação para a pessoa com deficiência. Mas a gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Nós precisamos, na verdade, efetivar, ter políticas públicas mais efetivas que atendam à necessidade dessas pessoas. Não só na área de saúde, mas na área de educação, na área de inserção das pessoas no mercado de trabalho. O Brasil tem avançado ao longo desses anos. A gente pode dizer que temos várias conquistas, mas a gente precisa fortalecer a inclusão dessas pessoas. Nós temos, por exemplo, na área de educação, em 2008, através da implantação da Política Nacional de Educação Inclusiva, que garante legalmente a inclusão das pessoas com deficiência dentro do sistema regular de ensino. A gente tem avançado, o Brasil tem crescido de forma gradativa o número de crianças e adolescentes e adultos nas universidades. Isso é um avanço. Nós temos também crescido com o número de pessoas no mercado de trabalho, mas a partir da lei de cotas, que é uma lei de 91. Mas a gente ainda tem um número enorme de pessoas com deficiência e de postos de trabalho ainda não ocupados por pessoas com deficiência. Nós temos as barreiras arquitetônicas, nós temos tem toda uma legislação que embasa, que hoje orienta o poder público para construir edificações a partir da orientação da ABNT. Então, nós temos toda uma base legal que garante isso. E nós avançamos em algumas políticas. A gente pode citar, por exemplo, o Plano Nacional Viver Sem Limites, implantado em 2011, que foi a primeira vez que o governo brasileiro, na verdade, tentou atender um pouco às prerrogativas da Convenção, que foi garantir direitos e ter recursos financeiros que garantisse esses direitos. Então, nós temos, desde 2011, foi implantado o Plano Viver Sem Limites, que tem ações na área de saúde, educação, inclusão social, acessibilidade, mas para que essas ações elas cheguem até os estados, tem que ter um compromisso do gestor estadual. Aqui na Paraíba, quando foi lançado o Plano Viver Sem Limite, nós temos a gente tem a sorte de ter implantado, antes da implantação do Plano Viver Sem Limites, o governador do estado implantou o Comitê Gestor Estadual. O Comitê Gestor Estadual, na verdade... Como funcionava? Exatamente. São 15 secretarias e órgãos do governo que mensalmente se reúnem para discutir ações voltadas para as pessoas com deficiência. E a existência do Comitê Gestor Estadual, quando implantado o Plano Viver Sem Limites, favoreceu muito a discussão do plano e que a gente tivesse a capacidade de trazer ações do plano para a Paraíba. Então, a Paraíba, por exemplo, foi o primeiro estado no Brasil a implantar a residência inclusiva, que em João Pessoa, no município de João Pessoa, uma parceria entre o governo federal, o município de João Pessoa e o governo do estado, foi a primeira cidade no Brasil a implantar. Também nós tivemos a residência inclusiva, que é outro serviço implantado aqui na Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Estado, em parceria com o governo federal. Nós temos a residência inclusiva em Santa Rita, que está em pleno funcionamento, e a residência inclusiva ela tem uma importância muito grande. São casas montadas para especialmente para quem tem certos tipos de deficiência. São pessoas com deficiência que, ao longo dos anos, ficaram em abrigos, e foram largadas pelas famílias em função da deficiência e que perderam o seu vínculo familiar. Então, a residência, inclusive, ela tem como um papel resgatar esse vínculo familiar para que essas pessoas elas possam residir num espaço como
um espaço de uma família. Então, nós temos hoje em João Pessoa uma residência inclusiva, nós temos em Santa Rita, em Guarabira está para implantar e outras cidades de Paraíba estão aderindo à proposta de implantar a residência inclusiva. Mas para que aconteça a implantação desses serviços, tem que ter vontade política e tem que se ter realmente uma adesão do gestor municipal e o gestor estadual também, que é isso que o governo do estado está muito aberto e tem feito de forma muito efetiva. A implantação, por exemplo, da ACD de Campina Grande, eu entendo que foi uma grande conquista também para Paraíba. E ajuda a desafogar, por exemplo, a FUNAD, imagino hoje, recebe demanda do estado inteiro, talvez deva vir pessoas do interior buscando os serviços da FUNAD. Existindo essa ACD em Campina e surgindo outros mecanismos, outras sedes, por exemplo, como pode acontecer no sertão do estado, né? A senhora me contava antes da gravação, ajudam a desafogar e a identificar melhor as necessidades de cada região? Com certeza. A gente entende que a ação, o acesso da pessoa com deficiência a serviço de reabilitação ou qualquer outro serviço tem que acontecer perto do território onde a pessoa mora, porque facilita. É importante que ele seja assistido. E hoje, na Paraíba, existe toda uma discussão para organizar essa rede de reabilitação. A gente entende que uma das ações do plano também é a questão organizar a rede de reabilitação do estado da Paraíba. A conquista do Centro de Reabilitação de Sousa é muito importante para o estado, porque nós vamos descentralizar um serviço que hoje está muito centralizado na FUNAD. Vários municípios têm hoje serviços de fisioterapia, serviço de fonoaudiologia, mas a gente precisa ampliar esses serviços e qualificar, para que a gente tenha uma reabilitação mais completa, um serviço onde atenda a pessoa surda, onde a gente possa atender a pessoa com deficiência visual. E nessa rede que está sendo desenhada, com participação, é todo um movimento dentro da Secretaria de Saúde do Estado, com participação das gerências regionais de saúde e os municípios. Esses serviços eles estão sendo pensados e discutidos nos territórios. Então, nós já temos apontados pelo Ministério da Saúde serviços que já estão em vias de negociação, com recursos garantidos. Por exemplo, em Princesa Isabel, que a gente vai ter um centro de reabilitação para atender três áreas da deficiência. Nós teremos também em Cuité um serviço que também já está garantido. Temos esse de Sousa. A conquista da ACD, como eu já falei, que já está em pleno funcionamento, que a ACD de Campina Grande, ela aconteceu a partir de uma parceria do governo do estado e o município de Campina Grande. É um serviço que tem uma importância muito grande, que hoje nós temos pessoas, inclusive da FUNAD, que nós referenciamos várias vezes para a ACD de Recife, em função da peculiaridade que a ACD tem pelo trabalho que desenvolve na área de reabilitação física, que eles trabalham prioritariamente com a reabilitação física. Então, a ACD, além de ter um modelo de gestão, tem uma forma de atuar muito qualificada, o que para o nosso estado é muito importante. Então, a FUNAD, como uma instituição que trabalha com todas as áreas da deficiência, 70% de nossa população são pessoas residentes em outros municípios da Paraíba. Então, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que diariamente acessam os serviços da FUNAD e que essas pessoas vêm de outros municípios. Então, organizando essa rede, que não é fácil, porque, na verdade, tem todo um processo de participação, como eu já falei, do governo estadual e dos municípios, mas organizando de forma mais estruturada essa rede, a gente vai fazer com que esses serviços eles fiquem mais perto dessa população que tanto precisa. Mas aí a FUNAD tem uma quantidade hoje, nós temos hoje quase 3.000 usuários dentro da FUNAD. E a gente tem tentado, dentro da própria instituição, eu não tenho dúvida alguma, que de 2011 para cá nós já tivemos um acréscimo de mais de 1.000 usuários. Isso se dá também porque nós ampliamos internamente alguns serviços. Porque existia a demanda. A demanda ainda é maior hoje em dia do que se pode abraçar e dar conta da necessidade? Quando você centraliza um serviço, quando ele é referência, serviços de referência, eles têm uma demanda importante. Então, nós temos uma grande demanda dentro da FUNAD e quando o serviço ele começa a ampliar e a qualificar a sua forma de ação, ele também é mais procurado. Por exemplo, nós temos hoje um serviço que nós ampliamos de forma bem importante, significativa, que foi o serviço de atendimento à pessoa autista, que ainda existe um vazio assistencial muito grande em relação a essas pessoas, até porque a política de atenção à pessoa autista dentro do Sistema Único de Saúde, essa política foi instituída agora, no final de 2012. Então, ela é
é muito nova dentro da rede de saúde. É uma política que está sendo construída aqui na FUNAD, e a própria Secretaria de Estado da Saúde está tomando esse processo para si, para a gente começar a estruturar essa política. A FUNAD foi reconhecida enquanto centro de reabilitação, também uma conquista importante para Paraíba. A FUNAD foi reconhecida pelo Ministério da Saúde e habilitado como um dos serviços de referência, como um SER4, que a gente chama, que é um serviço de referência na área de reabilitação, porque nós trabalhamos com reabilitação física, visual, auditiva e intelectual, além também de todo um trabalho na área de inclusão social, que é a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, aquisição de carteira de passe livre, formação e qualificação de professores para atender aos alunos com deficiência dentro do sistema regular de ensino, especialmente da rede pública estadual. Nós temos dois centros, duas estruturas do MEC que funcionam dentro da FUNAD, que é o CAIS e o CAP. O CAIS tem como função fazer material adaptado e o ensino de Libras para professores da rede de ensino. Hoje nós temos em torno de 800 professores sendo qualificados dentro do CAIS, e temos o CAP, que é referência para a produção do material em braille. Então, e também produz material adaptado em braille e realiza cursos de formação no estado inteiro. Deixa eu exemplificar uma situação para a gente entender como a FUNAD trabalharia em cima dela. Tranquilo. Por exemplo, uma família que tem um determinado filho deficiente, com alguma deficiência que exija do pai ou da mãe dedicar integralmente a ele, né? Não poder trabalhar, não poder ter uma renda, por exemplo. A FUNAD consegue também dar um auxílio a essa mãe que abriu mão de uma vida, de um emprego, para poder cuidar dessa criança. Essa mãe também consegue receber algum tipo de assistência? Olha, o serviço que foi criado no município de João Pessoa, que é o Centro Dia, que é uma política da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ele foi criado exatamente por isso, que os pais de crianças com deficiência, principalmente as mulheres, as mães, que geralmente são aquelas que abrem mão de se inserir no mercado de trabalho, são pessoas que vivem em situação de isolamento. Então, o Centro-Dia, a FUNAD não, a FUNAD trabalha com atendimentos terapêuticos. Então, o que é que a FUNAD faz? A FUNAD atende essa criança na área da reabilitação, aquela função dele que está comprometida. Ele passa por toda uma avaliação da equipe multidisciplinar. A partir do diagnóstico que é definido, essa criança vai para o atendimento na área de reabilitação. Essa mãe é apoiada porque nós temos todo um trabalho articulado com diversos profissionais, com psicólogos. Se essa criança não tem o benefício de prestação continuada, que é um benefício que pessoas com deficiência têm, em função da deficiência e da condição também, da condição social dessa pessoa, não só a deficiência, mas também pessoas que têm um rendimento baixo, então essa pessoa também é orientada pela instituição de como ela pode acessar e se ela tem direito a esse benefício. Mas a instituição, hoje a gente tenta trabalhar de forma articulada e parceira com o Centro-Dia, por exemplo, uma família que vive uma situação como essa criança ela pode também acessar o serviço do Centro-Dia, que o Centro-Dia tem essa função, que é uma política que é do município de João Pessoa, que foi criada em parceria com o Estado, funciona ali no bairro dos Estados, e as crianças e adolescentes e adultos até graves, em que a família tem dificuldade de ter alguém, um cuidador, e que precisa sair para se inserir no mercado de trabalho, o Centro-Dia tem essa função super importante, que é hoje ficar com essas crianças no turno da manhã e no turno da tarde, inclusive com transporte. O que nós na FUNAD garantimos, que eu considero uma coisa muito importante, foi a questão do transporte para essas pessoas que tinham dificuldade. Quando nós chegamos na FUNAD, só para você ter uma ideia, tem em torno de 5 usuários que têm dificuldade de locomoção grave, que acessavam o transporte da FUNAD, e que o transporte garantia pegar essa criança em casa para acessar aquele serviço da instituição. Hoje nós temos 59 cadeirantes, pessoas com dificuldade grave de locomoção, né, que nós garantimos o transporte para que essa pessoa faça a reabilitação na instituição, o que facilita muito, porque a maior barreira de acesso para as pessoas com deficiência, de ter acesso ao serviço, de participar minimamente de um evento cultural, é a questão do transporte. Então, a gente tentou ampliar esse serviço na FUNAD. Tem sido um desafio muito grande, porque quando você amplia um serviço, a demanda também aumenta. Então, a gente também tem que ter critérios de inserção dessas pessoas, de acesso a essas pessoas. Mas nós temos também um ônibus que ele faz uma rota a partir todas as tardes, para aquelas pessoas que têm condições de se locomover no ônibus, de chegar até a escola. Nós temos uma escola dentro da FUNAD.
Eu quero detalhar mais, inclusive, sobre essa questão da mobilidade no segundo Tranquilo. bloco. Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Na sequência, continuamos essa conversa. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre o trabalho desenvolvido pela Fundação de Apoio ao Deficiente aqui na Paraíba. Nossa convidada é a presidente da Fundação, Simone Jordão. A gente vinha falando de mobilidade no fim do primeiro bloco e eu lembrei de uma situação. Certa vez eu fazendo uma reportagem para a TV, eu acompanhei um cadeirante, a tentativa dele de sair de casa para ir ao médico. E fomos tentando driblar as calçadas quebradas, tentamos acesso ao ônibus, aquela espécie de elevador não funcionou, ele teve que esperar um outro ônibus, que já não são todos os ônibus da frota que tem, né? É uma quantidade reduzida. E o que levaríamos 20 minutos de carro, eu levaria dirigindo, por exemplo, se eu saísse da casa dele no bairro dos Estados para a torre onde era o médico, ele levou 1h40, né? Ele teve a dificuldade de tempo, dificuldade das barreiras arquitetônicas que a gente também já tinha falado. E aí eu fico imaginando o seguinte, claro que a gente não vai conseguir, ano que vem, estar com todas as calçadas da cidade padronizadas, perfeitas, os ônibus totalmente adaptados. É algo que leva tempo mesmo, que precisa de planejamento mesmo. O trabalho do comitê, por exemplo, ou essas políticas públicas, a necessidade da continuidade delas, vão resolver essas situações? Com certeza. E também com a participação da sociedade civil, que eu entendo que é super importante. A sociedade civil, principalmente através dos conselhos, né? Principalmente as pessoas com deficiência, elas serem protagonistas dessas reivindicações. Eu acho que isso é muito importante. E isso tem acontecido de forma mais efetiva. A barreira arquitetônica é a maior barreira enfrentada pelas pessoas com deficiência. Organizar uma cidade, possibilitar que a cidade facilite que as pessoas convivam de forma harmoniosa na cidade, não é fácil. Porque também existe algo muito sério, que é a questão da barreira atitudinal. Se você perceber, algumas calçadas em João Pessoa, as pessoas tratam as calçadas como se fosse fazendo parte da própria residência. Então, as pessoas colocam gelo baiano, colocam plantas, né? Colocam também... Então, existe também, além da questão da política, de ter que ter uma cidade organizada por atitude política, também existe, por parte da sociedade, a necessidade de reduzir as barreiras atitudinais. Cada um fazer a sua parte. Cada cidadão também fazer a sua parte. Se você observar várias calçadas aqui em João Pessoa, a calçada ela faz parte da casa. Então, é impossível que um cego ele passe numa calçada daquela. Ele pode realmente sofrer um acidente, enfim. Então, essa questão da barreira atitudinal ela é muito forte. Se você faz uma praça que ela tenha toda a questão da acessibilidade, que ela tenha rampa, e ao lado da rampa você estaciona um carro, você impede que a pessoa com deficiência
ela chega até a praça. Você está criando uma barreira. Então, eu sempre falo muito da questão da atitude das pessoas, de cada um de nós, que é muito importante para facilitar a vida das pessoas. Mas planejar a cidade, eu acho que a gente tem avançado. João Pessoa tem avançado em relação... Recentemente, eu vi uma notícia importante, que o prefeito acabou de entregar 30 ônibus totalmente adaptados, e até o final do ano, pelo que eu entendi da matéria, mais 30 ônibus. Então, a gente entende que está aumentando essa frota. A plataforma ainda é uma dificuldade, existe uma dificuldade enorme em relação àquelas plataformas. Elas têm uma facilidade muito grande de quebrar. Eu estou dizendo isso porque nós temos ônibus na FUNAD adaptados, que nós adquirimos. Existe uma dificuldade, uma certa dificuldade de se lidar com as plataformas, mas também precisa de manutenção, porque as pessoas com deficiência, elas não podem ser prejudicadas em função dessa dificuldade. Mas trabalhar a questão do acesso tem que se trabalhar de forma harmoniosa, pensando na pessoa até o momento que ela sai de casa. Porque eu posso ter o ônibus adaptado, eu posso ter toda uma estrutura no ponto do ônibus, eu posso ter a rua onde o ônibus percorre com tranquilidade, mas a gente tem que entender até o momento em que a pessoa sai de casa. Então, nós escutamos muito, né? Acho que João Pessoa avançou muito em relação a calçar as ruas. A gente tem uma cidade hoje um pouco mais organizada, mas a gente precisa avançar ainda mais, né? Para que a gente tenha... Mas isso é um desafio, não é vivido apenas aqui na Paraíba e na cidade de João Pessoa. As barreiras arquitetônicas, pensar a cidade para todos os cidadãos e cidadãs, porque, na verdade, a acessibilidade, ela favorece não só a pessoa com deficiência, a acessibilidade favorece a todas as pessoas. As mulheres gestantes, idosos, as mulheres que estão andando com carrinho, com criança. Então, a acessibilidade, ela facilita a vida das pessoas de forma ao coletivo. Então, tem uma importância muito grande. Aqui nós temos um projeto que eu acho que é importante citar, que é o projeto Praia Acessível, que eu acredito que vocês conhecem. É um projeto que acontece na praia. Aos sábados pela manhã. Aos sábados, é uma parceria de uma ONG, uma parceria muito exitosa do Governo do Estado, através da Fundação Zé Américo, e a FUNAD também participa dessa parceria, da Prefeitura de João Pessoa e de uma ONG AC Social que coordena o projeto. Então, tem uma importância muito grande. Nós temos pessoas cadeirantes desse projeto que eles nunca tinham ido ao mar, eles não tinham tido nunca acesso a um banho de mar. Né? Então, todo sábado de manhã, a gente disponibiliza um ônibus e todos os cadeirantes, a FUNAD participa dessa forma, garantindo o transporte, para que a gente possa garantir que essas pessoas tenham acesso a esse espaço, usufruir de forma plena, com equiparação de oportunidade, e em relação às demais pessoas, de uma coisa tão simples para uma pessoa que não é cadeirante, que é ir para o mar. Mas que para um cadeirante é algo muito complicado. Precisa se inscrever, presidente, para participar? Não, o projeto ele é aberto. aberto. Em frente à Fundação José Américo, na Praia do Cabo Branco. Na Praia do Cabo Branco, ele funciona todo sábado pela manhã. Todo e qualquer cidadão pode estar lá, inclusive o projeto tem voluntários, tem pessoas da universidade, estudantes que participam. E eu gosto de citar esse projeto porque é algo muito interessante. Pessoas de diversos estados estão vindo aqui conhecer o projeto, porque o projeto está funcionando de forma muito efetiva. Eu, inclusive, eu tenho o nome de Genils, que é uma pessoa que tem dado conduzido de forma muito bacana, né, o projeto para que ele efetivamente aconteça, que é a ONG que está, digamos, na coordenação do projeto, em parceria com a Fundação Zé Américo, que também funciona na frente da Fundação Zé Américo, e a Fundação Zé Américo, inclusive, tem feito eventos culturais com acessibilidade. A Fundação Zé Américo, quando ela foi reestruturada agora, que foi entregue, que ficou muito bonito o prédio, a questão da acessibilidade foi muito bem pensada lá. Então, isso é importante. A cidade está se organizando, os equipamentos públicos, de alguma forma, as escolas que estão sendo reformadas, todas pelo governo do Estado, elas estão sendo reformadas com regras de acessibilidade. Então, a gente entende que nós estamos avançando, mas esse caminho ainda a gente precisa percorrer, que a gente tem que ter políticas locais, municipais, todos os municípios têm que pensar plano diretor que contemple essa questão da acessibilidade. A gente precisa avançar, mas a gente entende que hoje, né, todos os prédios que estão sendo construídos e reformados, eles têm hoje, minimamente, as regras que garantem a acessibilidade das pessoas com deficiência. Isso graças, lógico, à capacidade também de organização das pessoas com deficiência de dizer, a gente precisa ter um país, ter um estado e ter uma cidade onde todo mundo tenha capacidade de usufruir dos bens e serviços que a sociedade oferta. Presidente, outra situação, outra questão, a inserção no mercado de trabalho.
Existe um motivo principal para os empresários não pegarem, né, não comporem ali suas equipes com essa parcela, com alguém com algum tipo de deficiência? Ainda é pouco, de fato, esses deficientes ocupando esses espaços? O acesso ao mercado de trabalho também é outro desafio para as pessoas com deficiência. Como eu já falei, nós temos a lei de cotas de 91, que infelizmente o número de pessoas com deficiência aumentou em função de uma lei, porque podia ser algo natural, sem que obrigatoriamente a gente tivesse uma lei. Mas tem a lei de cotas. A lei de cotas é muito importante para as pessoas com deficiência, porque cada empresa, a partir de 100 trabalhadores, ela tem que ter de 2% a 5% de pessoas com deficiência. E tem vários fatores. Desde a questão do empresário, ele ter a dificuldade de adaptar e de não querer adaptar aquele espaço de trabalho à realidade daquele cidadão que está entrando na empresa. A questão da escolarização da pessoa com deficiência, que nós sabemos que durante muito tempo as pessoas com deficiência elas tinham dificuldade de ter acesso à escola. Estar no mercado de trabalho significa ser qualificado profissionalmente, apesar de que hoje nós temos grandes profissionais com deficiência extremamente qualificados, pessoas que conseguiram e que conseguem estar hoje na universidade e que conseguiram terminar a formação acadêmica, mas a gente precisa sensibilizar, digamos assim, os empregadores da necessidade de que o ambiente ele tem que favorecer a inserção dessa pessoa e, sobretudo, a permanência dessas pessoas com deficiência. A gente tem crescido alguns indicadores na FUNAD, se a gente avaliar a curva de inserção das pessoas com deficiência, porque a FUNAD também tem toda uma articulação e a FUNAD recebe muito demanda do setor privado, das empresas, para inserir pessoas com deficiência. Muitas vezes esses critérios eles são muito complicados, porque praticamente são pessoas que não têm deficiência quando se demanda para a gente. Por exemplo, um pedido de uma pessoa com pouca deficiência é complicado, né? Então, assim, a gente precisa... como eu já coloquei, a questão da qualificação, de inserir as pessoas com deficiência, ter a sensibilidade de que as pessoas com deficiência têm que estar na escola, ter uma formação acadêmica de qualidade, isso é muito importante, porque o mercado também é competitivo para todos. Sim. Mas a gente precisa, sobretudo, como eu já falei, quebrar a barreira que é atitudinal, de entender que as pessoas com deficiência elas têm uma importância muito grande e elas têm capacidade de assumir postos de trabalho e, na verdade, a gente tem crescido um pouco essa curva, mas esse gráfico ele tem crescido um pouco. Só para você ter uma ideia, de 2011 para cá, via FUNAD, a gente tem inserido um número quase que o dobro do que a gente inseria antes de pessoas no mercado de trabalho, porque o mercado também está procurando. O Ministério Público do Trabalho criou um fórum que eu entendo que tem sido um espaço de muita importância. É um fórum permanente de discussão de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Foi o Ministério Público do Trabalho que constituiu esse fórum. Esse fórum, a FUNAD participa, entidades representativas do segmento participam, o Sistema S, né, participa, o SESI, o SENAI. Então, tem uma importância muito grande junto com o Ministério Público. E do ano passado para cá, o Ministério Público tem feito reuniões importantes participando, ou seja, convocando, chamando todas as pessoas a participar e tem feito fóruns. Fez um grande fórum em Campina Grande, acabou de fazer um grande fórum aqui em João Pessoa, ou seja, é chamar a sociedade para discutir esse tema, chamar a sociedade para que de forma coletiva a gente possa encontrar caminhos, né, que efetivamente possa reduzir essas barreiras e eliminar de vez essas barreiras e esses preconceitos em relação à questão da pessoa com deficiência, né, e tornar o mercado efetivamente acessível. Presidente, a gente precisa encerrar. Quem quiser fazer um contato com a FUNAD, dar uma olhada nos serviços oferecidos, pode fazer pelo site? Pode sim. Qual o endereço? funad.pb.gov.br. Está passando aí na tela isso, funad.pb.gov.br. Muito obrigado pela presença aqui hoje, seja sempre muito bem-vinda. O prazer foi tudo nosso, eu que agradeço a oportunidade. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas estamos sempre em contato pela internet. Curta nossa fanpage facebook.com/tvcâmarajp. Participe das nossas enquetes, sugira pautas e reveja nossos programas lá. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!